Bom, seguimos falando sobre a repercussão dessa condenação do ex-presidente Lula em segunda instância e sobre as batalhas que a defesa do ex-presidente tem pela frente aí. Vou chamar o Vitor Boiadian. Vitor, boa noite para você. Bom, nós já dissemos, mas vamos repetir que talvez uma das maiores dificuldades da defesa daqui para frente é que o julgamento em 3-0, ele limitou as possibilidades de recurso à defesa do ex-presidente, né? É isso mesmo, Leilani. Boa noite a todos do Edição das 18. Diminuíram bastante e sensivelmente a quantidade de instrumentos que a defesa do ex-presidente Lula vai ter daqui para frente, a começar pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que hoje, por unanimidade, condenou o ex-presidente Lula e aumentou a pena a que ele deverá ser submetido por essas condenações. Nós preparamos um material destacando quais são os instrumentos daqui para frente que a defesa do ex-presidente vai poder usar em duas frentes, tanto na matéria penal como na disputa eleitoral, para garantir que o ex-presidente possa continuar concorrendo nas eleições desse ano. Bom, o único instrumento que resta à defesa dentro do Tribunal Regional Federal da 4ª Região são os embargos de declaração. Como funcionam os embargos de declaração? Eles são da seguinte forma, Leilani. Eles são esclarecimentos sobre pontos dos votos, alguma divergência que possa eventualmente ter aparecido na fala de um desembargador ou de outro. Isso tudo a defesa pode questionar para tentar assimilar pontos que ficaram eventualmente obscuros sobre os votos. Mas o ponto importante é que os embargos de declaração, eles não mudam a sentença. Eles podem mudar um ou outro ponto lá do acórdão no final, mas não mudam a sentença. Do ponto de vista do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Lula está já condenado. Resta apenas a análise, eventualmente, desse embargo de declaração e a publicação do acórdão final. Isso acontece, Leilani, em média, 2 dias até 2 dias após a publicação do que foi decidido no julgamento dessa quarta-feira. Bom, então vamos falar de como fica uma dúvida a respeito da candidatura do ex-presidente Lula em 2018. A gente está cansado de falar da lei da ficha limpa e o principal fato da lei da ficha limpa, o principal ponto é aquele que diz que está inelegível o candidato que tiver sido condenado por uma decisão colegiada. É o caso do ex-presidente Lula a partir dessa quarta-feira. Ele está, do ponto de vista da lei da ficha limpa, inelegível. Só que a própria lei da ficha limpa, Leilani, garante recurso suspendendo a inelegibilidade. O Tribunal Superior Eleitoral, ele tem até o dia 17 de setembro para analisar todas as questões relativas aos buracos, às falhas nos registros de candidatura. E é bem possível, como o Nilson Clava já disse, que até lá o Tribunal Superior Eleitoral decida sobre o registro da candidatura do ex-presidente Lula, que inclusive a presidente do partido dele, Gleisi Hoffmann, senadora, garantiu que vai continuar batalhando para conseguir a candidatura do ex-presidente Lula. Além da lei da ficha limpa, temos a lei eleitoral, que orienta os ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Diz que todo cidadão filiado a um partido pode registrar candidatura. É o caso do ex-presidente Lula. Os registros são feitos no prazo de 15 de julho até 15 de agosto, portanto, como a presidente do partido do presidente Lula disse, será, portanto, até o dia 15 de agosto essa candidatura vai ser registrada. E um outro ponto importante de destacar, Leilani, é que as candidaturas elas podem ser questionadas por qualquer cidadão ou partido que eventualmente encontrar alguma falha, alguma certidão negativa, do nada consta, né, dos candidatos. Mas olha, é bem possível, inclusive o Nilson disse, que isso sequer vai ser necessário, porque a atual situação do ex-presidente Lula é que ele está inelegível, porque ele já foi condenado por uma decisão colegiada. Outro ponto que gera muitas dúvidas sobre a situação do ex-presidente Lula depois dessa quarta-feira é quando, afinal, ele poderia ser preso. Se a prisão poderia ser hoje? Em tese, sim. O Supremo Tribunal Federal já autorizou o início do cumprimento de penas de prisão após a condenação em segunda instância. Mas, por prática, Leilani, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região aguarda a análise de todos os recursos possíveis dentro do próprio tribunal. Como a gente disse, aqueles embargos de declaração que ainda não tem prazo para serem analisados, concluídos. É algo que pode, então, postergar uma eventual prisão do ex-presidente Lula. E depois dessa análise de recursos, ainda há alguma possibilidade? Assim, são os recursos especiais e extraordinários, Leilani, que são apresentados
ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Como o advogado Eduardo Mendonça já nos disse aqui na edição das 18, esses recursos eles podem ser apresentados pela defesa do ex-presidente Lula, eles não têm um caráter suspensivo da condenação, então é necessário ainda um pedido de cautelar para evitar que a condenação tenha sua sentença cumprida, e aí ela pode ser decidida, uma cautelar, por decisão liminar de qualquer um dos magistrados desses dois tribunais superiores do Brasil. E isso, Leilani, pode influenciar tanto o efeito do cumprimento da sentença do ex-presidente Lula, como também a candidatura do ex-presidente Lula. Como diminuíram muitas as possibilidades de recursos agora com essa condenação unânime, é bem provável que isso tudo aconteça antes mesmo do período de registro de candidaturas. E aí, como o Nilson Clava nos trouxe, uma expectativa dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral que toda essa conclusão aconteça com todo esse tempo que há até o dia 15 de setembro, que é o dia final que o Tribunal Superior Eleitoral vai ter que ter todos os elementos lá para julgar o registro da candidatura do ex-presidente Lula. De qualquer forma, a situação penal do ex-presidente Lula e a situação eleitoral podem estar daqui para frente nas mãos de ministros do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Leilani. Vitor Boiadian, muito obrigada.